Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, meu nome é Lucilene Ribeiro. Eu sou o Daniel Basso Santos. E esse é o segundo videocast do Pato Fáustico especial de Carnaval. Então hoje a gente vai falar sobre literatura e Carnaval. A gente vai falar aqui sobre Rabelais, Clarice Lispector, carnavalização, enfim. Tá um bloco. É. O programa de hoje é um grande bloco carnavalesco. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal que visitou a nossa página, o nosso blog, curtiu a nossa página no Facebook, que viu o nosso vídeo, enfim, que deixaram seus comentários. Eu queria agradecer esse pessoal que interagiu com nós nessa última semana. Para quem não sabe ainda, nessa semana a gente começou uma nova sessão no blog chamada Pataquada, né, onde lá a gente está postando alguns textos sobre literatura, cinema, enfim, tem vários textos. É uma pataquada, né? Então, que der na telha a gente fala. Exatamente. Então, já tem vários textos lá. Então, para quem quiser dar uma olhadinha, que ainda não conferiu, o endereço do nosso blog é www.opatofaustico.blogspot.com. Nós temos também uma página no Facebook, que é onde a gente atualiza, vai comentando, enfim, o que a gente anda fazendo, que é www.facebook.com/pages/opatofaustico. E agora a gente também tem um e-mail, né, que inaugura, na verdade, uma sessão nova no Pato Fáustico, que se chama Pé de Pato. Pé de Pato. Escreve lá no assunto Pé de Pato. Você tem alguma dúvida sobre livros, sobre literatura, sobre a vida, alguma dúvida filosófica, moral que você quer resolver, manda pra gente que a gente resolve aqui no programa, ou numa pataquada, enfim. Você está lendo um livro, não é comentado na sua casa, não é comentado na sua escola, não é comentado na sua rua, sua namorada não gosta, o seu namorado odeia, manda pra cá que a gente tá aqui pra isso, esse é o nosso serviço comunitário, a gente conversa. Se for bom, se a ideia for boa, vira até o prato principal do programa. Então, para quem quiser mandar lá suas sugestões, seus comentários, o e-mail é o patofaustico@gmail.com. Então, acho que agora vamos começar. Então, antes de começar, um agradecimento especial para a professora Raquel, que, bom, quem conhece sabe que ela é um monstro na análise da poesia, e ela espero que ela não escute só até o monstro, né? e que, na realidade, se deu o trabalho de comentar uma leitura que eu fiz rápida sobre um poema do Drummond, e na realidade é o que faz valer a pena. Até aquele momento eu estava, né, será que o Pato Fáustico vale, né, o trabalho vale, vai valer alguma coisa? Naquele momento realmente tudo valeu a pena, é para isso que a gente está aqui, né? Bom, a gente está aqui também para o que vai acontecer agora, que para mim já é um momento especial, que é falar sobre François Rabelais, em ritmo de carnaval. Esse sujeito aqui, ele simplesmente escandalizou a literatura europeia quando provocou essa indecência, porque isso aqui não é um livro, isso aqui é uma indecência que na realidade isso aqui é a terceira parte da indecência, o terceiro livro dos fatos e ditos heróicos do bom Pantagruel, que faz parte da saga dos dois gigantes do Rabelais, Garganta e Pantagruel. O Garganta já existia no folclore, nas crônicas da época, ele vai dar um filho pro Garganta, que é o Pantagruel, e vai utilizar esses dois personagens para satirizar, para esculhambar esculhambar a própria época e os valores da época. A figura do gigante já é emblemática do projeto do sujeito, né? Ou seja, o gigantismo é justamente a expressão do ideário dele, que é o humanismo libertário, que ele vão chamar depois de pantagruelismo, que é a necessidade do homem de aprender tudo, de abranger tudo, de tomar conta de todo o espaço. Então, por isso gigante, né? A desproporção, a natureza medida ou remedida a partir da nova estatura do humano. E a partir daí, né, o Rabelais vai investir nos prazeres do físico, né, nos prazeres dos sentidos, né? Então o gigante é um sujeito que tem os polos sensoriais, né, acima da média. Então os prazeres da vida, comida, bebida, sexo, aqui ó,
é linguajar, né, do baixo calão, aqui é o lugar, porque na realidade faz parte junto com o exagero, com a hipérbole que já está na figura dos gigantes, faz parte dessa inversão satírica que o Rabelais vai produzir. Em todos os níveis, desde a religião do período, né, passando pela literatura, principalmente a literatura de cavalaria, vai ser bastante satirizada, sem o equilíbrio do Cervantes, ele vai ser muito mais cruel. Enfim, a sátira de todas as convenções não naturais do momento estão aqui. Nos dois primeiros livros, esse é o terceiro, né, nos dois primeiros livros, isso é bem representado pela abadia de Telêmaco, que é uma abadia que o Gargantua constrói, onde os religiosos podem circular livremente, não seguem horários e tal. Então, porque algumas pessoas às vezes dizem que ele era ateu, não é isso, ele era um religioso sentimental, né? Ele queria que a religião fosse livre, né, fosse vivida de maneira mais naturalizada. Então, a importância da ideia do gigantismo no Rabelais envolve justamente a busca de alguns exageros, né? Então esse sujeito ele vai trazer aliado, né, ao sexo, né, à comida, à bebida, as suas consequências escatológicas, né? Então urina, fezes, que na realidade é uma maneira de se conectar com o mundo. Então, por exemplo, comer é introjetar o mundo, defecar, né, é se externalizar no mundo. Então todas essas manifestações comunicativas são extremamente importantes para essa exaltação do homem em contato com as coisas. Além disso, o Pantagruel ele vai promover uma revolução linguística muito importante. Ele vai mudar a estrutura da língua francesa. Ele era um latinista, né, um helenista, no momento em que o latim era a língua erudita. Ele vai ser chamado de bárbaro, né, as pessoas vão desprezar o jeito que ele escreve. Mas na realidade ele vai promover uma revolução no próprio léxico, na própria sintaxe da língua francesa, por causa de uma série de experimentações. Ele altera lugar de palavras, e a própria leitura do Rabelais pode mostrar melhor como isso funciona. Aquilo que o Guimarães Rosa, por exemplo, faz em determinado momento no Brasil é bem semelhante ao que o Rabelais faz aqui. Mas quanto a esse livro aqui, esse livro na realidade é uma mudança, né, no trajeto do Rabelais, porque ele vai seguir um coadjuvante do Gargantua Pantagruel, que é o Panurge, que é um amigo desse que na realidade simboliza no trajeto dos dois gigantes o sentido do humano, né, a carga do humano. E aqui ele está metido num problemão, que é o seguinte: o Panurge ele quer casar, mas ele tem certeza que se ele casar ele vai ser roubado, traído pela mulher, vai virar corno, né, e vai sofrer todas as desgraças do casamento. E ele resolve partir numa peregrinação junto com o seu amigo Pantagruel para perguntar para grandes, para sujeitos de todos os níveis da sociedade, desde poetas, médicos, uma sibila, enfim, o que eles aconselham ele a fazer. E é interessante porque a cada momento em que ele é aconselhado, ele parte de uma negativa, né? Ele parte do contrário. Por quê? Porque, primeiro, né, porque esse sujeito está justamente mostrando essa indecisão humana, né? O humano num eterno descontentamento, né? E é justamente isso que vai mover o enredo, né? Então o sentido do humano, na realidade, quase legitima a trama, né? Legitima a história. Bom, algumas técnicas do Rabelais se popularizaram na literatura ocidental. Eu não vou contar mais porque o livro vocês têm que ler, então eu vou deixar essa curiosidade no ar, mas eu trouxe um trecho, dessa vez é um trecho no início do livro, né? No outro programa eu falei no final, me arrependi bastante, mas agora eu trouxe um trecho no início, que na realidade marca uma técnica muito específica do Rabelais, quando ele diz o seguinte: ele está narrando o momento em que o Pantagruel está contando o momento em que o Filipe faz o cerco aos Corintos, né? Então ele diz assim, ó, o rei da Macedônia, né? Uns poliam corceletes, invernizavam peitos de armas brigantinas, seladas, capacetes, braçais, carcelas, bracelheiras, gorjais, arreios, plastrões, e aí vai. Outros preparavam arcos, fundas, bestas, borlas, bolas, ciclos, lanças de fogo, balistas, escorpiões, e continua. Né? Afiavam cimitarras, espadas de aço, alfões, sabres, espadas. Outros viavam, embalhavam, lobuzavam, esfolavam, arranhavam, esmagavam, batia, brandia, bradava, bramia, debatia, demandava. Enfim, é uma profusão, né, verbal que na realidade marca uma estilística que é tipicamente do Rabelais e que hoje tem
alguns exemplos contemporâneos, como no Saramago, por exemplo, que de vez em quando faz isso, e que marca discursivamente, né, marca na organização sintática da língua a própria filosofia do Rabelais, a própria ideia de mundo que o sujeito tinha, porque, bom, primeiro, o exagero, né, que é análogo ao gigantismo, né, e essa necessidade de abarcar o mundo. Então, muitas palavras, essa profusão verbal, para de uma certa forma dominar a realidade, né, conseguir captar o máximo possível do mundo a partir do signo. E, além disso, a quebra da hierarquia sintática, porque esses elementos todos, eles pertencem às mesmas categorias, né, ou seja, são verbos, né, no caso do segundo exemplo, ou substantivos, no caso do primeiro exemplo, ou seja, hierarquicamente, eles são iguais, apesar das suas leves diferenças de conteúdo, né, eles todos transitam na sintaxe no mesmo nível. Assim, então, é a maneira discursiva do sujeito, de uma certa forma, sustentar a sua própria concepção de mundo. Isso aqui não é para qualquer um, são pouquíssimos autores que conseguem chegar nesse grau de excelência do discurso. Portanto, você, fulhão de meia tigela, que gosta de sair atrás do trio elétrico, colocar máscara no rosto, esquindou, se não conhece ainda, conheça Pantagruel e Garganto, porque eles mudarão a sua vida, mudarão a sua forma de conceber o carnaval. Na realidade, existem carnavais aqui que você nunca sonhou e não tem desculpa. Se você sabe inglês e francês, domínio público, é só escrever Rabelais, domínio público, que vem tudo. Na estante virtual tem de R$5 a R$500, então tem todo tipo de edição em muitas línguas. Então, está na hora de ler François Rabelais, porque realmente vai mudar a sua vida. E o seu carnaval. E o seu carnaval. E ele é importante para o próximo bloco, mas aí fica para daqui a pouco. Então daqui a pouco a gente volta para falar de carnavalização. Voltando então, agora... Carnavalização no Pato Fáustico. Que é o seguinte, carnavalização é um conceito do teórico russo Mikhail Bakhtin, mas que só surge, né, por causa do enfrentamento da obra do Rabelais, do Gargantua e do Pantagruel. E na realidade a carnavalização ele é um conceito da literatura, mas ele, além disso, ele é uma maneira de ver a vida, né? Inclusive a obra do Bakhtin pode ser lida como uma filosofia, né? Uma maneira de ver o mundo, né? E isso aqui surge porque, na realidade, o Bakhtin, para entender o Rabelais, ele tem que buscar as origens, né, as referências do Rabelais, que é a cultura folclórica, a cultura popular, que tem raiz na carnavalesca. Claro, aqui a gente vai trazer um sumário, né, em última análise, prega basicamente a inversão do mundo. A quebra das hierarquias, a quebra dos valores, a desobediência, e que, de uma certa forma, mostra uma renovação do mundo, uma subversão de todos os valores aceitos pela convenção. Por exemplo, o Bakhtin percebe, lendo no Rabelais, que existe uma hierarquia anatômica, por exemplo, que é o alto e o baixo, a cabeça, o alto, né, e o baixo, a genitália e o ânus. Só que, de repente, no carnaval, e obviamente no Rabelais, o mundo pode ser muito bem regido pelo ânus e pela genitália, por que não? E é o que acontece, e isso inverte, de uma certa forma, o próprio corpo inverte a maneira como o corpo, ou seja, o eu, o humano, se relaciona com o mundo. Né? E no carnaval do Rabelais, no carnaval folclórico, peidar, comer, transar, beber, são todas ações hierarquicamente iguais. Não existe nenhuma diferença de valor entre elas. E isso o Bakhtin aprende com muita rapidez aqui no Rabelais. Quanto à inversão, o carnaval aí a gente tem até porque carnaval, quando a gente fala aqui, a gente fala numa festa popular, né, do medieval, não tem nada a ver com esse carnaval que a gente tem aí da Rede Globo, né? Mas algumas imagens até podem ser associadas. Por exemplo, a gente pode ver no carnaval um travesti vestido de freira, não é isso? A gente pode ver pela rua um bêbado vestido de policial. Né? Esse é o emblema da inversão que a carnavalesca reproduz, que é essencial para entender tanto a obra do Bakhtin quanto a obra do Rabelais. E existe, obviamente, também a categoria grupal do humano, né? Ou seja, no carnaval tudo é coletivo, né? As coisas existem enquanto grupo. O discurso, né? O discurso nunca é de uma pessoa só, mas é o discurso comunitário. As palavras, inclusive, ganham outros sentidos no carnaval. Não há divisão entre palco e público. Na realidade, todo mundo faz parte
da ribalta, né, da festa, ou seja, tudo é uma mistura heterogênea e hierarquicamente igual, e inclusive o rei, né, é um momo, ou seja, é um sujeito normal que de uma certa forma ascende naquele período, ele é o ser supremo da festa. Mas além disso, o carnaval promove uma relação muito interessante entre essa massa, esse corpo coletivo e o ego burguês, né? O eu burguês. Por quê? Porque o eu burguês ele é regido essencialmente pela morte. Ele é um eu que todas as ações são feitas a partir da certeza de que vai morrer. Só que o corpo carnavalesco nunca morre. Porque como ele é uma massa em transformação coletiva, né, ele transita num espaço que é o espaço da temporal, que é o espaço do eterno. Né? E de uma certa forma é quase uma compensação também desse eu burguês que naquele momento pode habitar um espaço atemporal. Né? E isso porque tudo é coletivo, porque tudo pertence a esse grupo mutável que se preserva de maneira autônoma. Bom, e a gente tem, a carnavalização não é algo próprio à literatura ou à erudição, né? A gente tem desenhos como Family Guy que promovem isso, a gente tem autores como Bukowski, no Brasil a gente tem o Reinaldo Moraes que lançou há pouco tempo Pornopopeia, falaremos do Pornopopeia aqui, que está nessa linha. Filmes como Kill Bill, por exemplo, que mistura, então, a gente tem ali o melodrama, o samurai, o faroeste, né, ou seja, várias maneiras que hierarquicamente iguais de ver o mundo, de uma certa forma sustentam, né, aquele mundo invertido, que é o mundo, por exemplo, do Kill Bill. No Brasil a gente tem o Macunaíma Pasolini, né, então 120 dias de Gomorra, né, tome muito cuidado com 120 dias de Sodoma e Gomorra. Não é para os fracos. Muito cuidado, que é baseado no Marquês de Sade, que de uma certa forma está aqui também. Enfim, o carnaval está no mundo, quer você queira, quer você não queira. Se você quiser ter alguma noção mais contundente, né, mais embasada do que está acontecendo aí, a saída é essa. Neste carnaval, saia com um pantagruel debaixo de um braço, um baquetim debaixo do outro e curta a sua folia de maneira mais consciente nesse fevereiro. Com camisinha, obviamente. Eu acho que era isso, né? Então tá. Nesse bloco. Então, no próximo bloco a gente volta para falar de carnaval na literatura brasileira. 3 terços. Até lá. Voltamos então e agora vamos falar sobre carnaval na literatura brasileira. A gente trouxe aqui 3 exemplos, né, de carnaval presente nos textos da literatura brasileira. 3 gêneros. 3 gêneros. Um romance, um conto e uma poesia. Isso. Então... Bom, então vamos começar. Porque o carnaval, além de ser um uso social do tempo, né, um uso coletivo do espaço também, ele, na realidade, é uma temática. Né? E é uma temática que no Brasil não passa impune, porque nos define enquanto pátria, enquanto país. E, obviamente, está na nossa cultura, em todos os níveis, na literatura não é diferente. Mas existe um nome da literatura brasileira vinculado ao carnaval que não pode passar batido, que é o caso do Jorge Amado. Né? A gente vai falar do primeiro romance dele, para começar, que é O País do Carnaval, né? Que você está vendo aqui. Em algum lugar da casa. Publicado em 1931, o primeiro romance do Jorge Amado. Ele escreveu, tinha de 18 para 19 anos, né? Um gurizão, né? E em que ele relata a história do Paulo Rieger, que é um brasileiro educado na França, e que vem para o Brasil com seus 20 e poucos anos, com uma amante prostituta francesa, Julie, e desembarca no Brasil justamente no período de carnaval. O início já é uma descoberta, assim, com direito à terra à vista e tudo mais. Hein? Porque na realidade é uma maneira que o Jorge Amado tem de na ficção já se posicionar, porque o Jorge Amado pertence a um grupo nordestino, né, que vai ser responsável, a partir da década de 30, de mapear o Brasil, né, de descobrir o Brasil moderno, junto com Arquel de Queiroz, Graciliano Ramos e outros escritores de outros lugares, como Érico Veríssimo, enfim, e que na realidade vão buscar esse desbravamento do território do país a partir da década de 30, esse romance de 1931, então não podia ser mais emblemático desse momento. Além disso, o Jorge Amado ele não foi escolhido à toa,
porque ele é, sem dúvida nenhuma, o homem mais importante na construção desse imaginário do Brasil moderno, que começa no país do carnaval. Então, o Paul Rega, quando ele chega, ele tem um temperamento avesso ao Brasil, porque ele é frio, ele é cerebral, ele tem um espírito opositor, de contradição, e aí, de repente, ele chega, desembarca no carnaval, e a primeira coisa que ele tem é aquele alumbramento, né, do estrangeiro que chega no lugar. Né? E porque ele entra na folia, né, ele vê as pessoas curtindo aquela libertinagem, ele vê a filha do burguês com os seios de fora, por exemplo, e ele pega um certo gosto pela coisa. Só que a partir daí, a história dele vai ser uma desgraça no Brasil, porque ele vai perder a Julie, né, que vai traí-lo por um ser da terra, né, um trabalhador da terra. Ele vai depois se envolver com outra mulher, Maria de Lourdes, não vai dar certo, e esse homem vai decidir voltar para a Europa, de novo no carnaval, e aí o Jorge Amado traz, né, a força justamente da festa, porque o carnaval continua o mesmo, né, o homem é que na sua indecisão é que de uma certa forma está transformado, e aquele caráter atemporal que a gente falou agora há pouco, o carnaval se mantém presente, se mantém eterno, e se mantém com a força que sempre teve. Um outro ponto interessante desse livro é o uso da síncrese, né, que não sei se eu tenho com o nome, é o confrontamento de dois pontos de vista, porque os personagens dialogam muito. E é nesses diálogos que a gente começa a ter a imagem do Brasil. Logo no início, uma série de estereótipos são desfeitos. O Brasil seria São Paulo, o Brasil seria a terra do carnaval, é um estereótipo, né, que todo o livro se preocupem. O Brasil só tem matos, gente andando de tanga, né, são algumas coisas que os estrangeiros dizem no livro e que são... Lógico, o Jorge Amado está descobrindo o romance, né, então o livro tem partes muito ruins, alguns diálogos são muito ruins, no pior estilo do Canaã, do Graça Aranha, por exemplo, que é um livro feito nesse mesmo corte. Né, o romance busca uma tese, né, busca afirmar uma ideia. O personagem Paulo Rega é um ideólogo, né, ele quer discutir as coisas no plano das ideias. Então isso acaba, obviamente, deixando esse romance do Jorge Amado inferior tecnicamente, principalmente se for comparar aos seus romances, né, posteriores. Mas Jorge Amado é uma figura fundamental para entender não só o carnaval enquanto cultura. Depois Jorge Amado vai popularizar as mulatas, vai popularizar o folclore, né, a oralidade. Nesse livro já tem tudo isso. Nesse livro o ethos do povo, né, ou seja, a atmosfera popular é muito importante como um dos tantos pontos de vista que podem ser legitimados para compreender o mundo. Então já está aqui. Então quando uma personagem não sabe o que dizer, ela puxa o ditado da negra velha que está na cozinha, né, esse tipo de coisa. Depois vai assim, né, no Jorge Amado vai tomar conta. E lógico, depois nas músicas, nas adaptações de cinema, de novela, né, vão criar realmente o Brasil como a gente tem hoje. E eu não posso deixar de falar, né, que agora no intervalo que a gente fez para começar esse bloco do programa, a manchete do Yahoo era Daniela Mercury, né, mostrando as nádegas de um cidadão, fazendo uma homenagem no trio elétrico ao Dona Flor e seus dois maridos. Não precisa dizer mais nada, né? Eu acho que aqui ficou a imagem. Entre aí no Yahoo, veja essa imagem, que eu acho que explica bastante a importância do sujeito. Um segundo autor que eu acho importante para a questão do carnaval, lógico que a gente está escolhendo alguns, né, não dá para falar de todos, é o Manuel Bandeira, que por acaso a gente tem aqui a obra completa dele, A Estrela da Vida Inteira, cujo segundo livro se chama Carnaval, que é um livro que enfrentou o problema da posição, porque ele vem antes do Ritmo Dissoluto, né, que é o poema que de uma certa forma vai anunciar o Bandeira já do libertinagem, mas que é um livro super importante em alguns sentidos. Primeiro porque é um livro que tem os sapos, né, que é o terceiro texto do livro, que vai ser usado por Mário de Andrade qualificar ele de São João Batista do movimento modernista, né, porque nos sapos ele desanca lá os parnasianos. É o livro que tem o Sonho de uma Terça-feira Gorda, que é a primeira vez que o Bandeira executa os versos livres no corte, depois do Libertinagem, por exemplo, que, né, vai ser um marco na obra do Bandeira. E é um livro absolutamente inteiro marcado pela temática do carnaval do início ao fim. São muitas poesias em que o Bandeira trata desse imaginário de arlequins, colombinas,
Pierrot. E lógico, isso cria algumas contradições interessantes. A primeira é que esse livro ainda ele tem aquele rigor formal da metrificação, né, da rima, e que é interessante porque tratar uma festa que preza pela espontaneidade, né, pela improvisação do comportamento, das atitudes, a partir de um corte, né, que seria o corte do rigor formal, né, do comportamento, do signo, né, e da técnica, né, mas que obviamente o Bandeira, de forma extremamente inteligente, lida essa contradição, o sonho de uma terça-feira agora daí para provar, e também o epílogo que depois a gente vai ler para vocês, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas além disso, né, ou apesar disso, a imagem do carnaval é a imagem da mistura também, né, a imagem como a gente falou antes, né, das coisas de todos os níveis que estão ali vivendo, né, convivendo, né, num determinado momento, que também de uma certa forma explica essa obra do Bandeira e a obra do Bandeira como um todo, porque é engraçado a gente pegar a obra inteira do Bandeira e ir folheando, né, e ver a poesia enquanto imagem. O cara experimenta... Bom, libertinagem é uma explosão formal, tem tudo que é tipo de forma, mas o Bandeira, a obra inteira dele, ele vai experimentar todas as possibilidades de enunciação, né, de lirismo, e a partir do carnaval a gente já tem isso com mais força quando ele introjeta o verso livre na sua pesquisa formal. Então, vale a pena dar uma conferida nesse texto, nesse livro do Manuel Bandeira, apesar de vez em quando um pouco negligenciado pela crítica. Depois a gente vai ler então uma poesia dele, a gente vai usar para terminar, porque senão o Bandeira vai acabar com o programa, né? Em que o epílogo do Bandeira é que ele consegue mesclar, né, a sua melancolia à imagem do carnaval, né? A melancolia que justamente vai marcar o nosso último texto, né, que pode fazer as honras. Da dona Clarice Lispector. Exatamente. Né? Restos de Carnaval é o nome do conto. O conto pertence ao livro Felicidade Clandestina. E bom, nesse conto é um conto que já carrega muitas características da escrita da Clarice. É um ótimo conto para começar, ali, Clarice. Mas ele é um pouco mais fácil de entender, vamos dizer assim. É um conto onde tu tem uma narrativa, tem uma história com início, meio e fim. Sim, mas... porque é uma história de memória, né? Então ela volta num acontecimento no passado, né? Ela está num carnaval presente e lembra de um carnaval passado. Da infância. Então é uma menina que rememora isso, né? Essas lembranças do carnaval na infância no Recife. E aí tem toda aquela explosão do carnaval nesse lugar estratégico. E aquela felicidade, aquela alegria, aquela brincadeira, e por outro lado a gente tem aquela menina que quer participar daquele mundo, mas que se encontra um pouco dividida porque em casa ela tem uma mãe doente e isso acaba afetando essa alegria dela, ela não pode participar inteiramente do carnaval. Sim, impedida, porque não fantasiam ela, porque estão preocupados com os cuidados com a mãe. Então. Mas em um determinado momento ela consegue uma fantasia, enfim. Isso, a mãe de uma amiga, com a sobra da fantasia da mãe de uma amiga. Mas, mesmo assim... Sim, porque é uma história de transformação, né? A referência seria da descoberta da sexualidade, né? Essa é a leitura mais superficial, assim, porque elas fantasiam de rosa, e aí depois uma série de circunstâncias, né? A gente não vai contar porque o conto no final um menino, né, joga confetes nela, e aí a partir daí ela se sente uma verdadeira rosa, né? Mas o mais interessante é porque a Clarice ela inverte o cosmos carnavalesco, né? Tudo aquilo que a gente falou, né, da questão do coletivo, da questão do tempo atual, né, da eterna presença, ela inverte, porque o carnaval começa com uma memória, ou seja, ela vai para um tempo passado, não um carnaval presente. Ou seja, o carnaval presente não tem nenhuma importância. E nesse tempo passado, ela vai contar as repercussões dos acontecimentos nela. Inclusive, quando ela encontra esse garoto, não há nenhum diálogo. Né? Ele joga as coisas, ninguém conversa com nada, porque o que importa realmente, né, é o que ela sentiu. Inclusive ela não entendeu direito, tipo lá o Nogueira do Issa do Galo, né? Ela ainda não entendeu direito, ela diz em algum momento o que não aconteceu, mas o que eu acho mais forte é justamente isso, o estilo da Clarice, né? Intimista, né? De carregar a existência do eu como uma forma de organizar o mundo, né?
aglutinado com esse cosmos carnavalesco coletivo que eu acho que dá pra, assim, pra brincar em 6, 7 patos fáusticos aqui, né? Mas eu queria fazer uma menção honrosa, que é um conto da Lígia Fagundes Telles, antes do Baile Verde. Procure esse conto, na minha opinião, melhor que esse da Clarice, em que ela também discute essa temática. Se o Pato Fáustico durar um ano, fevereiro que vem, estaremos aqui para falar deste conto de Lígia Fagundes Telles. É uma promessa, né? Mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Então é isso, leiam esses textos todos, leiam principalmente o Carnaval do Bandeira, que é um texto menos lido. Então você abre o Libertinagem, tá lá, não sei dançar. O que é não sei dançar? Né? A carnavalesca, a mistura de sangues que seria o Brasil. Tem também Na Boca do Libertinagem, que é essa mítica do Carnaval. Aqui no livro Carnaval do Bandeira a gente já tem. E, obviamente, né, a gente aqui fez uma introdução desse Talks, mas lá no blog vão ter textos sobre isso aqui tudo, né? Com as referências direitinhas, principalmente do Bakhtin. A gente deu uma ideia do Bakhtin, só para você não cair de paraquedas no assunto, mas o interessante é ir ler o autor, você vai ver que ele fala muito mais coisas do que a gente diz aqui, mas pelo menos já não vai ter o susto, né, do primeiro contato. Espero que a gente tenha cumprido com o mínimo de... E bom carnaval, leia literatura, aproveite a folia. Então, vamos lá, tchau, tchau. Até mais. Bom bloco. Epílogo. Eu quis um dia, como Schumann, compor um carnaval todo subjetivo. Um carnaval em que o só motivo fosse o meu próprio ser interior. Quando acabei, a diferença que havia. O de Schumann é um poema cheio de amor e de frescura e de mocidade. E o meu tinha a morta cor da senilidade e da amargura. O meu carnaval sem nenhuma alegria. Manuel Bandeira.